Beleza. Então, vamos começar. Então, sejam bem-vindos, obrigado aí pela presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dando continuidade ao tema de obstetrícia. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a biometria fetal, né, sobre essas medidas, como faz essas medidas e por que elas são importantes, como interpretar cada uma delas. É só o peso? É só uma das medidas que realmente é importante? O que eu posso utilizar dessa biometria para dar algum tipo de diagnóstico ou de acompanhamento? Então, a gente vai abordar aí um pouquinho sobre esse tema. Então, primeiro, qual a indicação, né, de realizar o exame obstétrico e realizar nesse exame a biometria? Então, a biometria normalmente é feita como uma forma de rastreio ou de acompanhamento das anomalias do crescimento fetal. Seja o crescimento fetal restrito ou o crescimento intrauterino restrito, na verdade é a mesma coisa, mas que a nomenclatura mudou aí um pouquinho. Hoje em dia se usa mais o crescimento fetal restrito e antigamente se falava mais crescimento intrauterino restrito. E também tem, né, aqueles fetos que são pequenos para a idade gestacional, os PIGs, ou os grandes para a idade gestacional, são os GIGs, além do bebê com macrosomia, né, aquele bebê grande. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas anomalias. E a avaliação ocorre pela comparação de pelo menos, né, dois exames do mesmo feto, claro, mas em períodos diferentes da gestação, para que a gente possa ver como que está sendo a evolução do desenvolvimento, do crescimento desse bebê. As medidas, elas devem ser classificadas, né, de acordo com um percentil para a idade gestacional do período que foi feito o exame. E a gente, assim, vai avaliar se o bebê se mantém no mesmo percentil, se ele passou por um percentil maior, se ele reduziu esse percentil. E aí, com isso, a gente tem como ter uma forma de avaliação realmente do desenvolvimento desse bebê. Os principais parâmetros que a gente vai estar utilizando na biometria são o diâmetro biparietal, o DBP, a circunferência craniana, ou cefálica, o CC, a circunferência abdominal, o CA, e o comprimento femoral, que é o CF. Essas são as medidas que normalmente são feitas. E com essas medidas, a gente pode calcular, então, o peso fetal, que é calculado, né, com as medidas que eu descrevi, através de diferentes fórmulas. Então, a gente vai ver que o peso fetal ele pode ser calculado de algumas formas, mas tem umas que são melhores do que outras, principalmente dependendo do período, né, que o bebê vai estar. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, quais são, né, essas medidas? Como a gente vai escolher essas medidas e dependendo do período que o bebê vai estar. Então, antes das 14 semanas de gestação, a gente vai sempre utilizar o CCN, né? Comprimento crânio-nádega, cabeça-nádega. E deve ser utilizado para avaliar o tamanho e estimar, então, a idade gestacional. Como a gente viu na semana passada, o melhor período, né, para a gente datar a idade gestacional vai ser realmente entre 8 e 13 semanas e 6 dias. Então, antes dessas 14 semanas, é o ideal que se faça um exame para a gente poder estimar realmente essa idade gestacional. A gente fala que a gente data, né, a idade gestacional, e uma vez datada, nesse período ideal, essa gestação vai ser acompanhada por essa datação. A gente não pode, durante o pré-natal, a cada exame que vai sendo feito, redatar a gestação. Então, fez com 10 semanas e a gente botou lá que no exame o bebê deveria estar com um tamanho, né, de 10 semanas. Quando vai fazer um novo exame com 18 semanas,
pela primeira, né, estaria com 18. Ah, não, o bebê está um pouco menor, está com tamanho de 16. Ah, não, então o bebê não tem 18 semanas, o bebê tem 16 semanas. Então, na verdade, não, ele mantém, a idade gestacional vai ser calculada pela essa primeira datação e as demais, os próximos exames, eles não vão servir mais para fazer a estimativa da idade ou datação, né, dessa idade gestacional, e sim o acompanhamento e a avaliação da evolução desse bebê, né? Como a gente falou ali, pelo percentil, né, desse peso, das medidas, para ver realmente como que está sendo a evolução desse bebê. Após 14 semanas, as medidas usuais, né, vão ser o DBP, o CC, o CA e o CF. Então, diâmetro biparietal, circunferência cefálica, circunferência abdominal e comprimento femoral. Essas medidas elas podem ser realizadas por via abdominal ou por via transvaginal, mas vai depender, claro, do período que vai estar sendo realizado. Na grande maioria das vezes, já vai estar sendo realizado por via abdominal. As imagens elas devem ser nítidas, uma magnificação suficiente e com uma correta visualização dos pontos de referência para que possa realmente posicionar os cálipes de forma correta. Tá? Então, como eu já falei também na aula, né, de melhoria de imagem, a imagem aperfeiçoada, a gente tem que tomar um cuidado para poder dar, né, uma magnificação na imagem, para que a gente possa ter a maior imagem possível, que possa trazer mais detalhes para a gente, sem perder a qualidade. Não adianta a gente fazer um exame, vai fazer as medidas, por exemplo, de um fêmur, e ele está ocupando 1/3 da tela. Ele está lá em cima da tela, e mais de 2/3 da tela são imagens ou preto, né, pela absorção, fazendo uma sombra ali, ou simplesmente o restante do útero, do abdômen realmente materno, e o fêmur realmente está pequenininho, então a chance da gente conseguir fazer um erro de cálculo é muito maior. As medidas devem ser realizadas conforme descrito nos estudos de referência. Então, a gente vai ver que para cada medida existe um estudo, né, que foi feito para poder calcular uma tabela de referência, e dependendo da tabela que você vai estar utilizando, seja no aparelho que você vai estar utilizando, ou seja você mesmo escolhendo por causa do seu público, você tem que seguir exatamente como foi feito no estudo. Então, o caliper vai ter que ser colocado na posição conforme descrita naquele estudo, porque senão você vai estar mudando os valores para serem colocados na tabela de referência. Então, você vai estar alterando o resultado aí por conta do posicionamento incorreto desse caliper. E esses valores, né, obtidos nas medidas, eles podem ser dados no laudo em milímetros ou em centímetros. Não há uma regra que tem que ser o milímetro ou o centímetro. Não tem problema, tá bom? O diâmetro biparietal. Então, a gente vai falar, então, como fazer nessas medidas. Então, começando pelo DBP, como tem que ser o corte? Como que é a imagem que a gente tem que fazer para poder fazer a medida. Então, a gente vai fazer um corte num plano transtalâmico. Então, a gente vai pegar um plano... Depois desse slide, o próximo vai ter a imagem, aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, um plano, né, é um plano transversal da cabeça do feto ao nível dos tálamos. A gente tem que sempre tentar colocar a insonação a 90 graus em relação à linha média. E os hemisférios cerebrais devem estar simétricos na imagem, para a gente não estar pegando um corte perpendicular e angulado, né? E identificar uma linha média contínua, que é a foice cerebral, tem que ver o cavo do septo pelúcido e os tálamos. E nesse corte não pode aparecer o cerebelo na região posterior da imagem,
e nem as órbitas na região anterior da imagem. Feito esse corte, conseguido essa imagem, como que eu vou realizar as medidas? O cursor ele deve ser colocado na região de maior diâmetro desse crânio, usando um ângulo que seja perpendicular à linha média. Ambos os cursores devem ser colocados de acordo com a metodologia específica. Como eu falei anteriormente, vai depender do estudo que você vai estar utilizando. Principalmente o DBP e o CC, por quê? Porque existem estudos mais utilizados que são com esse cursor sendo medido na parte anterior da primeira calota e na parte anterior da segunda calota. Ou tem o segundo estudo, que é da parte anterior da primeira calota e posterior da segunda calota. O que seria isso? Um vai ser fora do crânio e a segunda dentro do crânio. A outra vai ser fora, né? Fora do crânio anteriormente e fora do crânio posteriormente. Então, aqui vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente vai ter o corte. O corte a gente vai ver, né? Os tálamos. Embaixo dá para ver bem, ó. Os tálamos. Cavo do septo pelúcido, que a gente vai ver aqui. E a gente também pode ver o ventrículo lateral e o plexo coroide. O que a gente não pode ver, como nessa imagem aqui, é o cerebelo e a cisterna magna, a fossa posterior ali do cérebro, né? Então, a gente não pode ver essa região aqui nesse corte ideal aí para o DBP. Apareceu o cerebelo, a gente vai subir no DBP, a imagem a gente tem que pegar a insonação e subir um pouquinho na direção do bebê para que a gente possa sair do nível do cerebelo. E sobre o posicionamento do cálipe, então aqui seria, né, fora. Então a gente vê o cálipe colocado na parte externa aqui da primeira calota e na parte externa da segunda calota. Então seria fora. E parte externa da primeira calota e parte interna da segunda calota. Então fora, dentro. Tá? Então os dois anteriores, um anterior e um posterior. Então é importante você saber qual é a tabela que você vai estar utilizando para poder saber fazer essa medida. Ah, mas a diferença é tão pouca. Mas, nesse caso, da medida para biometria, vai fazer diferença. Tá? Então é importante a gente tomar esse cuidado. E como que eu vou saber qual é o estudo? Você tem que ver qual é lá no aparelho que você vai estar utilizando, qual é a tabela de referência que está programada. Tá? Na maioria das vezes aqui utilizados aqui no Brasil é o Headlock, tá? Mas existem outras, então é importante você saber. A circunferência craniana, CC, ou circunferência cefálica, qual é o corte que a gente vai utilizar? É o mesmo corte do DBP, tá? Tanto que as medidas são feitas na mesma imagem. E como que eu vou utilizar, então, para realizar essa medida? Então, vai depender do aparelho que você vai utilizar. Ele pode realizar essa medida de forma elíptica ou com só os cálipes, fazendo linhas, né, traçados, o DBP e o DOF, aí ele faz um cálculo. Então, se for, né, usar uma elipse, essa elipse deve ser colocada em torno de todo o exterior do osso do crânio. Se for feita o caliper, a gente vai medir, né, o DBP, como a gente já fez, e o diâmetro occipito frontal. Sendo que no CC, essa medida do DBP vai ser a medida fora, tá? Mesmo que a tabela que você tenha utilizado para o DBP seja fora, dentro. Tá? E no estudo do CC é fora. E, normalmente, a gente não precisa fazer esse cálculo, porque o aparelho já faz o cálculo para nós. Mas, caso você queira
tem algum problema, né, no aparelho que ele não consiga calcular, o cálculo seria do CC, o DBP mais o DOF, vezes 1,62, tá? Que é uma razão da área. Então, aqui seria do caliper, da elipse. A gente vê uma linha formando uma bola em volta da calota, ou do caliper. Fez um DBP, fez um DOF. O que é o DOF? Diâmetro occipito frontal, da região occipital à região frontal. Fazendo esses dois traçados, o próprio aparelho vai fazer aquele cálculo e ele já emite a elipse automática. Qual é o melhor? Depende, vai depender realmente da sua preferência. Eu, particularmente, prefiro a medida com caliper, mas alguns dados residentes preferem essa com a elipse. Vai fazer grande diferença nesse caso? Não, porque você vai fazer a medida correta. O que acontece algumas vezes é que a elipse não vai ficar tão certinha em todo o percurso aqui da calota. Tá? Então, a gente vê que aqui foge um pouquinho, entra um pouquinho, aqui tem hora que vai sair um pouquinho. É uma média dessa circunferência. Tá? Então, vamos para a circunferência abdominal, CA. Como que é feito esse corte? Eu vejo que esse é um corte que, infelizmente, é o que é mais feito de forma errônea, né? E a gente vai ver que, por isso, ele também é uma medida que ela sofre muita interferência. Então, como deve ser o corte? No início, ali, 14 até 16 semanas, você vai perceber que você não vai conseguir diagnosticar, localizar tão bem os planos ali para poder, as estruturas que a gente precisa ter para poder ter o corte. Então, o que a gente faz é tentar pegar a imagem mais redonda possível, pegando no corte ali na altura do estômago. Claro que deixando algumas estruturas grosseiras fora. Vou falar depois quando tiver a imagem. Mas o ideal seria a gente ter um plano transversal do abdômen do feto, o mais circular possível. A veia umbilical ela vai estar aparecendo ao nível do seio portal. Então, você vai ver a veia umbilical entrando no abdômen, mas a gente vai pegar ela na parte do seio portal, com o ramo direito ali da porta aparecendo. O estômago e focos de calcificação da coluna, eles devem ser identificados na imagem. Assim como, claro, a aorta. Mas, assim, a aorta ela vai estar presente em quase todo o corte do abdômen. Então, ela não é uma referência tão boa para poder saber a altura desse corte. Sendo que os rins, o pulmão e o coração, eles não devem ser identificados. Então, quando a gente fizer o corte, a gente tem que tomar cuidado para ver se os rins não estão aparecendo na região posterior ou a parte do pulmão e nem o coração na parte anterior. Às vezes surgem algumas dificuldades em relação a essa questão do rim, porque a suprarrenal pode aparecer. Então, a gente consegue ver a suprarrenal e logo abaixo o rim. Quando a gente volta, né, porque apareceu o rim, a gente vai voltar, vai subir no comprimento do bebê, a gente vai fica aparecendo, não tem problema. Tá? O que não pode aparecer são os rins. E a medida, como é feita? Essa medida, então, vai ser feita na superfície externa da linha da pele, tanto diretamente com os cursores, né, de elipse, como a gente faz no CC, ou calculado a partir de medidas lineares, perpendiculares entre si, gerando o diâmetro abdominal antero-posterior e o diâmetro abdominal transverso. Para medir, né, o diâmetro abdominal antero-posterior, os cursores eles devem ser colocados sobre a borda externa do contorno do corpo, sendo que o primeiro cursor a gente vai fazer na face posterior, onde a gente vai ver a pele cobrindo a coluna. Então, a gente vai ver ali a coluna, pele atrás da coluna, a gente vai botar o primeiro cursor.
E a gente vai seguindo na região, na parede, né, abdominal anterior, e a gente pode colocar, a gente vai ver mais ou menos também aonde vai ser a artéria umbilical, sendo que ela não vai estar aparecendo nesse corte, entrando no abdômen, que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, mas a gente vai ver mais ou menos a altura ali que ela está localizada. E a gente coloca o cursor um pouco à esquerda, do lado, né, do estômago, na pele, nessa região anterior. Para medir o diâmetro abdominal transverso, os cursores vão ser colocados também na borda externa, só que no contorno corporal lateral, pelo abdômen, né, no ponto mais largo da circunferência. Sendo que é importante tomar cuidado, porque eu vejo muitas vezes a pele, né, do bebê, se você não tiver um ajuste bom ali da imagem, com ganho, com uma frequência ideal, a dinâmica, né? A gente pode não conseguir ver muito bem essa pele e acabam fazendo a medida das costelas em direção à outra costela. Então, você perde aí a parte de pele do bebê. Então, você vai ter uma medida, na verdade, menor do que a real. Uma coisa que eu vejo muito na prática, na minha prática, que eu observei, que facilita também, a gente já viu. Eu começo, na verdade, eu faço uma varredura sequencial, começo pela cabeça do bebê, faço um DBP, em seguida faço, né, o DBP e o CC, em seguida vou para o abdômen, sendo que eu já passo pelo coração. Quando eu vou passar pelo tórax, eu tento alongar os arcos costais, que eles possam aparecer mais alongados, que a gente vai conseguir uma imagem até do coração em 4 câmaras, e aí descendo você vai ter uma imagem já bem parecida realmente com a ideal do circunferência abdominal. Você vai fazer pequenos ajustes ali na região. Já facilita. Tá? Então, tentar manter os arcos costais alongados na imagem. E é um cálculo já feito pelo aparelho, mas, como eu disse, você também pode ter que calcular, e aí precisa saber que a fórmula seria o diâmetro abdominal anteroposterior mais o diâmetro abdominal transverso vezes 1,57. Tá? E aí isso vai calcular, então, a circunferência abdominal. Na imagem, a gente vai ver, né? Então, o abdômen. Nessa imagem aqui não está muito bem feita, porque ele consegue ver os núcleos de ossificação da coluna, pele atrás desse núcleo, e a região anterior, a veia umbilical aqui, o estômago desse lado, então o caliperzinho mais à esquerda. Porém, na lateral, ó, ele pegou a coluna, o arco costal. A pele realmente em volta, ele não pegou muito bem, tá? Mas quais são os parâmetros que a gente não tem que ver? A costela, o arco costal aí o mais retificado possível, os núcleos de ossificação da coluna, a veia umbilical, sendo que o ideal é como está aqui, ó, a gente vê um pouco da veia umbilical e dando o ramo direito. E a bolha do estômago, tá? Precisa de uma bolha muito grande? Não, a gente precisa ter a bolha, né? Mas não necessariamente tem que ter uma bolha muito grande, que vai depender de como está aí a deglutição desse bebê. E aqui na imagem ele coloca a aorta, mas como eu disse, independente do corte que você faça, você vai pegar a aorta em quase todo o trajeto aí do abdômen. E o que pode acontecer então? Mas eu vi a veia umbilical. O que vai acontecer? Aqui a gente vê que o arco costal vem um arco aqui, outro arco aqui, outro arco aqui, outro arco aqui. E aqui nessa segunda imagem, na imagem da esquerda, a gente vê um arco só alongado. Tá? E nessa da direita, a gente vê também a veia umbilical, né, entrando no abdômen e alongada até o seu portal. Porém, a gente vê ela em todo o trajeto. Então, como que está o corte, nesse caso aqui, no incorreto? Ó, a veia umbilical entrando, ele pegou ela em todo o trajeto dela. Então, o corte está muito angulado. Apesar, e aqui atrás também, ó, pega um pouco de pulmão.
tá? Então, está muito angulado. O corte ideal, então, seria esse aqui mais de 90 graus, aonde a gente vai ver a veia umbilical, mas dando ramo direito, o estômago, o núcleo de ossificação, né, da coluna, e a gente pegaria, né, pele, aqui no caso a gente acertaria um pouquinho esse ganho, para poder aparecer um pouco mais a pele aqui atrás, tá? E pele na região anterior, ó, arco costal, olha quanto de pele tem aqui, né, gordura, para poder ser medido, e da mesma forma desse outro lado, tá? Também teria que acertar um pouquinho mais o ganho, só para poder visualizar melhor aqui, tá bom? E a última medida, né, da biometria seria o comprimento femoral, o CF. E como tem que ser feito, né, esse corte? O CF, na verdade, ele vai ser determinado de forma ideal quando ambas as extremidades do fêmur estão claramente visíveis. O maior eixo da diáfise deve ser medido e deve ser respeitado o ângulo entre o fêmur e o feixe de insonação, aonde que ele tem que ser, fica em torno, né, de 45 a 90 graus. Ele não pode ser um ângulo menor aí que 45. A medida, como ela vai ser feita? Cada cursor, né, cada caliper vai ser colocado nas extremidades das diáfises ossificadas, sem incluir a epífise femoral distal. Isso também é um grande erro que acontece, caso essa esteja identificada. Essa medida deve incluir artefatos triangulares que podem aumentar... tem que excluir artefatos triangulares que podem aumentar falsamente o comprimento da diáfise. Então, na verdade, eu falo que é no meio do branco de um lado ao meio do branco do outro lado. Qualquer interferência, qualquer ponta triangular ali nessa extremidade, ela tem que ser excluída. Então, aqui, ele aqui não colocou na imagem, aqui não parece muito essa epífise tão grande. Mas o que acontece aqui, ó, a gente vai ver o fêmur e no meio desse branco, a gente coloca, tá? Meio do branco, meio do branco. Nesse esquema aqui de desenho, o que vai acontecer quando aparece, né, a epífise? Vai vir, né, essa linha, esse traço, né, hiperecóico, porém aqui na ponta a gente pode ver como se fosse uma vírgula, né, ou uma ponta cobrindo aqui a epífise, tá? Vai vir aqui e tem um dentezinho aqui. Esse dente a gente não mede, tá? A gente vai ter que pegar no meio do branco. Assim como em bebês mais avançados que tem, né, o núcleo de ossificação já dessa epífise, às vezes a gente vai ver uma bolinha mais hiperecóica aqui nessa região, a gente também não vai medir isso, tá? É só a diáfise. Tomar cuidado com a questão realmente da angulação e principalmente no fêmur, magnificar melhor essa imagem, ajustar a frequência, o mapa de cor, para a gente poder ter uma qualidade nessa imagem, para a gente poder ter uma resolução melhor das bordas aí desse osso e também colocar o foco, né, na região de interesse. Algumas vezes você pode inclinar um pouquinho, né, como a gente viu lá, até 45 graus, porque aí, às vezes, dependendo do caso, ele pode melhorar a avaliação das extremidades, mas só em casos que realmente tiver alguma dificuldade, tá? Mas, normalmente, a gente vai botar o fêmur em longitudinal, mais alongado possível, e na horizontal. E o peso? Como que a gente vai calcular esse peso? Qual a importância desse peso? Né? Então, o peso, que é o PF, ou PFE, peso fetal, ele pode ser utilizado na monitorização, né, do tamanho e do crescimento desse feto. Ele, na verdade, vai ser utilizado, né, no acompanhamento. Por quê? Porque ele permite ao médico que está fazendo assistência, né, monitorizando esse paciente, esse feto, com crescimento
pré e pós-natal. Então, a gente consegue dizer, o bebê pesou tanto na barriga e quando ele saiu, a gente pode utilizar a mesma medida através do peso para dizer se realmente, não, manteve o peso, perdeu peso, ganhou peso. Então, é uma mesma unidade, né, para poder fazer o acompanhamento. Além de que a gente consegue comunicar, né, o médico vai conseguir comunicar melhor com a família e também com os pediatras. Então, a gente vai conseguir falar a mesma coisa. Você não vai conseguir virar para o pai, para a mãe, não, vamos ver o DBP dessa criança, o diâmetro occipito frontal. Então, os pais não vão conseguir entender. Se a gente falar de peso, acompanhamento desse peso, os pais vão conseguir com mais facilidade entender. Porém, o peso ele também tem algumas desvantagens. Quais seriam elas? As principais? Que ele tem uma grande variação, tanto intra quanto interobservador. Ele pode ter uma variação aí de até 10%. Então, se eu faço uma medida agora e eu vou lá e repito as medidas, eu vou olhar no gráfico, eu vou ver lá na tabela, né? Eu vou ver que tem um peso, uma variação aí, mesmo sendo a mesma pessoa, a mesma criança e o mesmo ultrassonografista. E os erros eles são mais frequentes, né, do peso nos fetos pigs e gigs. Porém, eles são os que a gente precisa ter mais precisão, porque eles já estão tendo alguma alteração, né, alguma anomalia nesse crescimento, e que seria o ideal ter uma maior precisão. Porém, a gente vai ver que existe a maior variação nesses casos. Além de que, bebês com fenótipos diferentes, eles podem apresentar o mesmo peso. Porém, a gente vai ver que eles são, na verdade, completamente diferentes. Então, um feto que tem um CA aumentado e um CC diminuído, ele vai apresentar um peso igual a um outro que tem um CA diminuído e um CC aumentado. Tá? Então, a gente vai ver que, em alguns casos, vai ter uma assimetria aí do bebê, porém, eles vão ter pesos parecidos, pode ter pesos semelhantes. Uma outra situação é que a maioria dos modelos de cálculo de peso, eles dependem da circunferência abdominal, que é, como eu disse, uma medida que possui muita limitação técnica, seja pelo posicionamento do bebê, que está comprimindo o abdômen, seja pela dificuldade de fazer um corte ideal. Então, isso já vai por si só pelo CA já vai causar aí uma variação. E aí as principais fórmulas, né, para o peso seriam só o CA somente, o CA com o CC, o CA com CC e com o fêmur, ou com todas as medidas, CA, CC, fêmur e DBP. Tá? Então, existem, né, estudos que mostram, na verdade, que o CA com o CC e o fêmur que traz melhor resolução, assim, seja mais fidedigna, né, do que as outras. Porém, a gente vai ter que analisar caso a caso. Até porque a gente tem que tentar ver também se é uma gestante, se é um bebê que está sendo visto por vários profissionais, a gente vai ter que tentar medir mantendo o mesmo padrão que o colega anterior. Então, se ele mediu o BBP, o CC fora-dentro, eu vou ter que medir fora-dentro. Se ele mediu fora-fora, eu vou ter que medir fora-fora. Se o peso foi calculado só com CA e CC, o meu peso eu vou ter que calcular só com CA e CC. Por quê? Porque senão vão ser dados que, para fazer a análise, eu preciso de 2 exames, lembra? 2 exames do mesmo paciente da mesma forma. Realizados da mesma forma. Se eu não tenho, eu já perdi o parâmetro para usar esse exame com os outros exames que a gestante vai ter. Então, a gente tem que tentar seguir o máximo possível do que já foi feito anteriormente. Falando então um pouquinho das anomalias do crescimento, quais seriam as principais? O AIG são fetos com peso adequado para a idade gestacional. A gente vai ver que esses fetos eles possuem os parâmetros biométricos, que seriam nessas medidas, e o peso entre o 10º
e o 90º percentil para a idade gestacional dele. Lembrando sempre que essa idade gestacional foi calculada, foi datada no exame que ele deve ter, que a gestante deve ter realizado na 8ª a 13ª semana mais 6 dias, tá? Eu não vou datar novamente nos próximos exames, só vou acompanhar e avaliar os percentis pela idade gestacional já calculada. O PIG são aqueles fetos com peso abaixo do esperado para a idade gestacional. Então, são os fetos pequenos para a idade gestacional. Esses fetos eles vão possuir o peso ou a circunferência abdominal abaixo do 10º percentil para a idade gestacional. Então, eles têm um peso, usando a fórmula total, ou somente ou a circunferência abdominal menor que do 10º percentil. Por que isso? Porque circunferência abdominal aparentemente vai mostrar que se o bebê está ganhando peso, perdendo peso, o CA mostra muito bem isso. Infelizmente, ele sofre algumas alterações por conta, né, como eu falei, das medidas, da posicionamento e tudo mais, mas ele é uma medida que é importante para a gente. Os GIG são os fetos com peso acima do esperado para a idade gestacional, são os fetos grandes para a idade gestacional. Esses fetos possuem, né, um peso e um CA acima do 90º percentil para a idade gestacional. Então, diferente do PIG, ele, na verdade, é o contrário, né, acima do 90º. E os bebês, né, os fetos macrossômicos. A macrossomia, na verdade, é um termo utilizado para bebês com peso acima de um ponto de corte fixo, que normalmente é 4 quilos, 4,5 kg. Vai depender aí do protocolo que o serviço vai utilizar. Basicamente, na maioria, é 4 quilos. Tá? Aí, teve um bebê no final da gestação que já está ali batendo 4 quilos, a gente já sabe que é um bebê macrossômico e normalmente está associado a uma diabetes gestacional. Outra anomalia é o CIUR, né, crescimento intrauterino restrito, que pode ser precoce ou tardio. O CIUR seria crescimento, né, intrauterino restrito, uma restrição de crescimento. Então, o ponto de corte tem que ser abaixo do 10º percentil, tanto do CA quanto do peso fetal. Tá? O CIUR precoce ele vai acontecer em gestações abaixo de 32 semanas, antes de completar 32 semanas. Porém, não tem anomalias congênitas. Tá? E o CA e o FEMO vão estar com um percentil abaixo do 3º percentil ou uma diástole zero nas artérias uterinas. Além dessas medidas, ele pode apresentar também um CA e um peso abaixo do 10º percentil, combinado com um IP da artéria uterina, um IP médio, né, das artérias uterinas, maiores que 95 percentil, ou um IP da artéria umbilical também maior que 95º percentil. Lembrando que os percentis eles vão ser dados através de uma tabela para cada idade gestacional. Tá? Para quem não tem essa tabela e tal, lá no site da Capidinho, eu vou botar no final, tem material gratuito, tanto caderno de laudo, quanto a tabela aí para obstetrícia, tanto essa parte de peso e tudo mais, quanto a parte de Doppler. Então, depois vocês acessem. A CIUR tardia acontece diferente da precoce, né? Com 32 ou mais semanas, também sem anormalidades congênitas. Né? Se o bebê já tem alguma anomalia, a gente perde esse parâmetro. E vai apresentar isso. Se ele apresenta um CA ou um peso fetal abaixo de 3º percentil, ele já vai entrar no critério de CIUR. Ou se ele tem pelo menos 2 itens abaixo, que seria um CA ou um peso abaixo de 10º percentil, ou um CA e um peso
uma queda de percentis, de pelo menos 2 percentis. Então, no acompanhamento, ele está vendo que em 2 percentis ele acabou caindo, em vez de aumentar, ou uma relação cérebro-placentária abaixo do 5º percentil, ou um IP, né, da artéria umbilical acima do 95º percentil. Então, alterações aí na parte de Doppler. Tá? Então, é importante, sempre que a pessoa que faz o exame obstétrico, é muito importante que você já saiba fazer também o Doppler. Porque mesmo que o Doppler não esteja inicialmente, né, solicitado, caso apresente alguma alteração no exame obstétrico, o ideal é você complementar com esse Doppler. Tá? Então, eu sempre complemento. Se eu vejo um bebê que está com uma óligo, é um bebê que está PIG ou GIG, a gente vai complementar ali com o Doppler. Tá? A outra anomalia é o crescimento fetal restrito. O que acontece nessa situação? O feto ele não consegue atingir seu potencial de crescimento. E ela pode estar associada a eventos perinatais, a uma anemia, uma desnutrição, ou alguma alteração materna, ou alteração no neurodesenvolvimento do bebê. Tá? Ela é precoce também quando ocorre antes de 32 semanas, tardia quando ocorre, né, a partir de 32 semanas. Os fetos com esse crescimento restrito, eles podem não ser PIG, tá? Então, ele é pequeno, mas então vai ter que ser PIG. Não, ele pode não ser PIG, por quê? Assim como os fetos que são PIGs, eles podem não ter, né, o crescimento restrito fetal. Então, se eu tenho um pai, os pais, né, são muito grandes, mas eu vejo que o bebê está pequeno, está num percentil mais para baixo do que o percentil médio, está com um percentil, por exemplo, de 15, 20, é um percentil normal, porém, a gente vai perceber que ele, na verdade, tem um crescimento restrito. Ele não está conseguindo avançar aí de acordo com o biofísico dos pais, tá? Principalmente da mãe. E uma situação importante também é a simetria, tá? Das proporções aí do corpo fetal. A relação, né? CA, fêmur, CA, circunferência abdominal, o CC, CA, CA e TO, circunferência torácica. Tá? Então, tem algumas relações aí de simetrias que são importantes. E podem indicar aí, ser um indicativo da causa da base desse crescimento fetal restrito. Na maioria das vezes, o crescimento fetal restrito simétrico, onde todo o bebê vai ser reduzido, né? Ele não vai ter um desenvolvimento total aí, como posso dizer assim, a circunferência cefálica é reduzida, o CA é reduzido, os membros são reduzidos, então ele é todo pequeno. Normalmente está relacionado à aneuploidia. A circunferência, o crescimento restrito o crescimento fetal restrito, assimétrico, né, e progressivo, eles normalmente estão relacionados a uma insuficiência placentária. Porém, o inverso pode ocorrer, não sendo a assimetria fetal um fator determinante. Então, todo bebê simétrico vai ser relacionado a uma insuficiência placentária? Não. Da mesma forma que um bebê assimétrico nem sempre vai estar relacionado à aneuploidia. Tá? Mas, na maioria das vezes, é isso que ocorre. Pode acontecer também uma discrepância entre a circunferência cefálica e o fêmur. E aí, se acontecer, o que a gente precisa fazer? Primeiro, revisar, né, esses planos, ver se a gente fez os planos corretos, se os cálices estão numa posição correta, refazer a medida de todos eles e considerar se realmente houve uma diferença das medidas anteriores para as atuais que sejam realmente significativas. Por quê? Porque a gente sabe que há uma pequena
variação inter e intra-observador, né? Operador dependente. Então, se for uma pequena discrepância, não há necessidade. Mas, não, percebi que existe ali uma diferença de duas semanas de idade gestacional entre um e outro. Já é importante. Tá? O fêmur reduzido abaixo do 5º percentil, o que a gente vai ver? A gente vai pensar numa displasia esquelética, numa trissomia do 21 ou uma restrição de crescimento fetal precoce. Tá? Um CC reduzido abaixo do 5º percentil, a gente pensa em microcefalia ou na espinha bífida. E aí a gente vai ter que reavaliar todo esse bebê. Tá bom? Como laudar? Antes de falar aqui do laudo, eu queria só falar um tópico que eu esqueci de colocar. Na verdade, eu não lembrei de colocar, porque já é minha prática e não tem muito a ver no assunto, mas eu acho importante falar para vocês, que é como que você faz essas medidas. Eu sempre falo com os residentes, né, com os alunos, que você precisa criar uma rotina de avaliação do bebê. Então, você tem que botar um cronograma ali do que tem que ser feito e tentar sempre seguir esse cronograma. Então, por exemplo, eu sempre sigo da cabeça para os pés. Então, eu vou medindo e avaliando esse bebê, varrendo o bebê da cabeça para os pés. Tá? Mas ele está cefálico, ele está pélvico. Eu vou procurar a cabeça e vou seguir essa medida. Por quê? Quando eu vejo algumas pessoas fazendo, medindo o que aparece na tela. Vou varrer aqui. Apareceu um fêmur, vamos medir o fêmur. Apareceu a cabeça, vamos medir o DBP, o CC. Eu tenho um abdômen, vamos lá. O que acontece muitas vezes é que você pode deixar passar alguma coisa que você esqueceu de medir. Quando você tem essa rotina de avaliação, muito dificilmente você vai deixar de avaliar alguma coisa. Tá? Então, sempre tente gerar essa rotina na avaliação que você faz. E também, fazendo esse rastreio, você consegue ver o bebê por inteiro. Mas eu vou fazer um morfológico nesse bebê? Não. Mas você vai poder ver se o bebê, como está esse coração do bebê. Na hora de fazer a medida da frequência, faça um corte de 4 câmeras, alongue ali as costelas. Você vai poder saber se o bebê realmente tem 4 câmeras ou não. Como está a bicha? Fui fazer o abdômen, vou para o fêmur, vai descendo a coluna, vai acompanhando toda essa coluna até a parte lá da pelve, e aí acha o fêmur. Nisso você vai poder avaliar toda essa coluna. Vai ver também a cavidade abdominal. Tem alguma outra alteração que chame a atenção? Não necessariamente você precisa descrever essa alteração, diagnosticar, porque realmente é um exame, não é um exame morfológico. Mas alterações grotescas você precisa relatar. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu já peguei em alguns casos, por exemplo, de um bebê que ele tinha um átrio único e um ventrículo único, e ele já estava no período de morfológico, já tinha feito uns 3, 4 exames anteriores e ninguém tinha visualizado. Por quê? Porque simplesmente via mexendo e só botava o careper em cima. Era um bebê que deveria já ter sido encaminhado para o serviço de medicina fetal. Tem um bebê que está lá, tipo, com uma dilatação pielocalicinal bilateral. Mas eu vou ter que olhar o rim todos os bebês? Não, mas se você fazer a varredura, você vai visualizar. Tá? Vai chamar a atenção. Então, mesmo que você não saiba o que seja, mas vai dar a possibilidade do médico assistente encaminhar para um especialista. Tá bom? Só esse detalhe aí. Então, como que é o laudo do exame? O que deve conter, né, no laudo aí do obstetra? Principalmente, né, falando de biometria fetal, avaliação do crescimento. Então, a gente vai ter que botar no laudo, eu sempre boto, né, indicação da ultrassonografia, por que o médico me pediu, mas não veio indicação. Então, indicação não informada, tá? Ou ausente, eu coloco sempre. Quais condições médicas obstétricas relevantes desse paciente? Não, é uma paciente que é hipertensa, diabética, teve alguma intercorrência já na gestação,
a gente tenta colocar. Não teve nada, sem condições, sem alterações. A data que está sendo feito o exame, a idade gestacional datada, né, pelo primeiro exame, e a provável data do parto, a idade gestacional de acordo com o exame atual, a biometria fetal, nesse exame. O que eu faço normalmente, eu boto a idade gestacional, né, calculada e tal, datada por tal exame, de tal data, e a biometria fetal compatível com tantas semanas de gestação, que aí seria o exame atual. A gente vai avaliar o líquido amniótico, dizer subjetivamente, que é o mais fidedigno, mas para isso você precisa ter já uma experiência. Não tendo uma experiência, você vai ter que fazer os cálculos. Faço maior bolsão ou o líquido, o ILA? Os estudos mostram que o maior bolsão é mais fidedigno para fazer esse rastreio. Porém, caso apresente alguma alteração no maior bolsão, a gente tem que complementar com o ILA. Tá? Então, eu normalmente faço, quando preciso inicialmente, só o maior bolsão. A gente vai botar, né, as medidas do feto, DBP, CC, CA e FEMO, se possível, botando os percentis ou Z-score e quais a referência ou fórmula utilizada. Para a gente saber, mas eu vou ter que calcular cada um deles e tal. A grande maioria dos aparelhos já tem isso calculado, mas a gente precisa, na hora de identificar o paciente, né, de começar o exame, preencher na parte do exame obstétrico a idade gestacional do bebê naquele dia. Porque o aparelho já vai te dar todos os percentis para cada medida. Tá? O peso também vai colocar o percentil e qual foi a fórmula utilizada. O que eu também faço, né, eu não coloco essa parte de fórmula no laudo, escrito no laudo. O que eu faço é eu imprimo também a tabela do aparelho. Tá? Eu fiz as imagens e vou ver a tabela lá com peso, com a medida e tudo mais, e eu imprimo essa imagem e coloco junto. Porque aí lá vai dizer qual foi a fórmula, qual foi o percentil, e aí fica mais fácil do colega acompanhar. Se houve os gráficos, que o aparelho também mostra, então a grande maioria vai ter os gráficos importantes. Vou botar esse acompanhamento do peso fetal. Principalmente, o ideal é sempre essa paciente fazer com o mesmo médico, no mesmo serviço, que facilita, né, essa questão de acompanhamento pelo próprio gráfico. E se em algum exame teve alguma alteração, algum resultado importante, seja no perfil biofísico, algum Doppler que ela fez, no morfológico, a gente também tenta ressaltar aí no exame. E, por último, nossa impressão diagnóstica, né? E se precisa de alguma recomendação e segmento, conduta, tá? Estou vendo que tem algumas perguntas surgindo aí, eu vou responder depois no final, beleza? No final que já chegou. Espero aí que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado vocês aí. Deixa eu só parar aqui.